Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 20 de junho de 2022, segunda-feira, segundo dia da nossa semana. Que bom que nós estamos aqui, firmes no propósito de buscar o Senhor. Obrigada por ter vindo, que Deus abençoe sua vida e que abençoe em dobro aqueles que compartilham e levam a palavra a outras pessoas. Hoje nós vamos começar com o Salmo 138, graças a Deus pelo socorro que Ele nos dá. É um salmo de Papai Davi. Ele escreveu assim: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas da tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Aleluia! O Senhor é conosco. O Senhor não desiste do plano que Ele mesmo tem para a nossa vida e também para o seu povo, como a coletividade, como a igreja dele. Vamos para Provérbios. Hoje, Provérbios 17, 17 e 18. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Aqui, irmãos, quando a primeira pessoa vem e se explica, parece que ela tem toda a razão, parece que ela está certa, até que vem a segunda pessoa e explica a versão dela. Por isso que nós temos que ser sempre imparciais, ouvir todos os lados primeiro, principalmente em questões de família, em questões de filho. Às vezes o filho brigou, aí o filho vem e conta a versão dele. Aí a mãe já toma uma posição pelo filho, mas não escuta a versão do outro lado. Deus não gosta disso, isso se chama parcialidade. E aqui o Senhor está dizendo para nós ouvirmos todos os lados. Vamos para o Velho Testamento? Estamos em 1 Reis, capítulo 22. Ou melhor, paramos no 21. Nabote não atende a Acabe. Passados esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio do rei Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei Acabe: Yahvé me livre de te entregar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel. Porquanto ele havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso
estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Então é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Nabote tinha um terreno, terras, do lado do palácio do rei, e Nabote plantava uvas. De repente o rei teve uma ideia de querer as terras de Nabote para fazer a horta que ia suprir as necessidades do palácio. Mas Nabote não quis se desfazer por honrar os seus pais. Por isso que ele falou: jamais entregarei a herança que meus pais me deixaram. Então o rei Acabe ficou tão aborrecido que foi para casa, se deitou, virou o rosto para o lado da parede e lá ficou, como é que se diz? Emburrado, né? Com a tromba caída. Sua esposa Jezabel aproximou-se do rei Acabe e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitar a comida? Então o rei Acabe respondeu para sua esposa Jezabel: porque falei com Nabote, o jezreelita, vende-me a tua vinha, ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, a mulher do rei, admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois, Jezabel escreveu umas cartas em nome do rei Acabe, selou as cartas com o selo real e enviou as cartas aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas Jezabel escreveu assim: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante de Nabote 2 homens inescrupulosos que acusem Nabote deste modo: tu, Nabote, amaldiçoaste a Deus e ao rei. E em seguida, levai Nabote para fora e apedrejai Nabote até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela enviara para eles. Por quê, irmãos? Porque ela enviou as cartas no nome do rei. Então, os anciãos que receberam as cartas entenderam que o rei estava dando aquela ordem. Se eles não obedecessem, eles é que seriam mortos. Então, decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente de Nabote, e passaram a acusar Nabote diante do povo ali reunido. Exclamavam: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram Nabote para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim Nabote foi morto. Mais tarde, mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou o rei Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse da plantação de uvas. Então a gente vê aqui o quanto o rei Acabe era um rei infantil, um rei mimado, e o quanto Jezabel era uma mulher maligna, realmente diabólica. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos: prepara-te, Elias, e desce ao encontro de Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote,
onde desceu para tomar posse? E quando o encontrar, diga a ele: assim diz Yahvé, assassinastes teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar da propriedade dele? E diga mais: portanto, assim determina Yahvé o Senhor, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. Então, irmãos, a gente vê que o Senhor aqui a ira do Senhor foi grande, porque o Nabote, ele não tinha o coração nas terras, né? Nabote não queria as terras, ele não era avarento, ele não estava preocupado com o bem, as terras, mas ele estava preocupado em honrar a sua origem. Ele falou para o rei Acabe: não posso lhe dar porque é a representação da minha origem, a herança que meus pais deixaram para mim. Porque veja que Acabe ofereceu para Nabote até uma vinha maior, uma vinha melhor. Ofereceu também dinheiro e Nabote não quis. Então o coração dele não estava nos bens terrenos, estava em honrar a sua origem, honrar os seus pais. Por isso que ele não se desfazia daquela terra. E o Senhor ficou tremendamente irado com Acabe por causa disso. Quando nós honramos a nossa origem, nós estamos honrando o próprio Deus. E quando Acabe viu Elias, disse para ele: então finalmente me encontraste, meu inimigo? E Elias respondeu: sim, eu te encontrei, Acabe, porque te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável. Por isso, Yahvé lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre você, devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé, o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, a sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo assim: viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele, agora, durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império do seu filho. Então a gente vê aqui como Deus acolhe o arrependimento verdadeiro e sincero, né? Agora, interessante a gente também prestar atenção e ver que quem é que fez a maldade contra Nabote? Quem foi? Não foi o rei Acabe. Quem fez a maldade foi Jezabel. Jezabel é que pegou as cartas, escreveu como se fosse o rei, selou as cartas com o anelo do rei. As cartas foram enviadas como se fossem cartas do rei. Foi Jezabel quem fez a maldade. No entanto, o Senhor cobra a responsabilidade do rei Acabe. Por quê? Porque Jezabel tinha procuração, digamos assim, do rei para agir.
Então, isso também nós temos que trazer para a nossa vida hoje. Às vezes nós damos procuração para outras pessoas agirem em nosso nome e as pessoas fazem coisas que Deus não aprova e Deus vem cobrar de nós, porque nós é que delegamos a responsabilidade e poder que Deus deu a nós, delegamos a pessoas que não têm o coração voltado para o Senhor. 1 Reis 22. Acabe quer reaver suas terras. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e a Síria. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: Bem sabeis que Ramote-Gileade nos pertence e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá: Queres vir comigo à guerra em Ramote-Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: Eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. O que está acontecendo aqui? O rei Acabe, que governa sobre as 10 tribos de Israel, está agora chamando o rei Josafá. O rei Josafá é o rei da descendência de Davi, ele é da família de Davi e ele governa sobre Judá e Benjamim. Então ele chamou o rei, seu irmão que dizendo como israelita também, né, para guerrearem juntos contra a Síria. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel, Acabe: Rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400, aproximadamente, e consultou a eles: Devo ir atacar Ramote-Gileade ou é melhor deixar de fazer isso? Diante do que os profetas responderam: Ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: Porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel, Acabe, respondeu a Josafá, rei de Judá: Há ainda um profeta, pelo qual se pode consultar Yahvé. Mas eu odeio esse profeta, porque ele jamais profetiza bons presságios a meu respeito. Ele sempre traz desgraça para mim. Ao que prontamente Josafá replicou: Não fale deste modo, ó rei. Então o rei Acabe mandou chamar um oficial e ordenou: Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um num trono, na praça, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas, preocupados em servir os reis, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaaná, produziu para si uns chifres de ferro e declarou ao rei Acabe: Assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: Sobe contra Ramote-Gileade, porque vais triunfar, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías sugeriu para Micaías: Os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, porquanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e da sua companhia. Entretanto, Micaías contestou:
Tão certo quanto vive Yahvé, juro pelo nome de Yahvé, que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenar que fale. Quando Micaías chegou à presença do rei Acabe, o rei perguntou: Micaías, nós devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não devemos ir? Então prontamente Micaías respondeu para o rei Acabe: Ataca e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé entregará esta cidade nas mãos do rei. Diante disso, o rei Acabe questionou: Quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em o nome do Senhor? Então o profeta Micaías disse: Vi todo o Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé me disse assim: Estes não têm senhor, volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel afirmou para o rei Josafá: Eu não te adiantei que esse profeta não profetizaria o bem a meu respeito? Ele só profetiza o mal. Então o profeta Micaías acrescentou: Ouve a palavra de Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, Yahvé, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: Quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote e Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros anjos sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: Sou eu que haverei de enganar o rei Acabe. E Yahvé, o Senhor, questionou esse espírito: De que modo você pretende realizar isso? Enganar o rei Acabe? Então o espírito respondeu: Eu vou sair e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei Acabe. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou assim: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Pode ir e fazer o que você tem que fazer. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. Mas Yahvé é quem pronunciou contra ti, ó rei Acabe, a desgraça. Então Zedequias, o filho de Quenaaná, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e perguntou: De que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E o profeta Micaías disse: Você vai ver e vai compreender no dia em que você tiver que vaguear de um aposento a outro para se esconder. O rei Acabe, então, deu essa ordem: Prendam o profeta Micaías, agora mesmo, e levem ele de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim fala o rei Acabe: Lança este homem, o profeta Micaías, na prisão e alimentem ele com uma quantidade mínima de pão e água até que eu retorne são e salvo dessa batalha. Contudo, o profeta Micaías afirmou: Se voltares são e salvo, rei Acabe, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. O rei de Israel, Acabe, e Josafá, o rei de Judá, marcharam contra a cidade de Ramote e Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: Vou me disfarçar para entrar no combate, mas quanto a você, rei Josafá, vista as tuas próprias roupas. O rei de Israel se disfarçou e os dois reis partiram para a batalha. O rei de Arã, a Síria,
dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: não ataquem ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei Acabe de Israel. Então aqui a gente está vendo o rei da Síria, já estava aguardando, né, o confronto, então ele deu a ordem para o seu exército: não ataquem ninguém a não ser apenas o rei Acabe, quero que vocês matem só o rei Acabe. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, o rei de Judá, comentaram uns com os outros: vê, aquele é o rei de Israel. Então cercaram o rei Josafá para atacar a ele, mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei Acabe de Israel, deixaram de persegui-lo. Então olha só como Acabe era traiçoeiro, né? O que Acabe fez? Acabe falou: eu vou disfarçado de soldado comum. E você, Josafá, você vai com toda a pompa de rei, certo? Você vai com a armadura de rei. E era isso que ele queria que acontecesse: que o exército inimigo viesse e atacasse e matasse Josafá, enquanto ele escapava com roupa comum, com armadura comum. Mas Josafá gritou: não, eu não sou Acabe. Então deixaram ele em paz. E de repente, um soldado disparou o seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel, o rei Acabe, entre as juntas da sua armadura. E no mesmo instante, o rei Acabe ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volta e me faz sair desse combate depressa, porque estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia, e tiveram que manter o rei Acabe de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios. Mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue da sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: volte cada um para a sua cidade e cada chefe de família para a sua terra. O rei Acabe está morto. Ele foi transportado para Samaria e lá ele foi sepultado. Então lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam tomar banho. E vários cães vieram e lamberam o sangue do rei Acabe, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, havia predito. Então, amados, aqui, esse carro de guerra é como biga. Vocês se lembram da foto da biga? Como as bigas egípcias, né? Aqueles carros de guerra egípcios. Então, vai o cavalo na frente e o soldado, o guerreiro, ele vai em pé naquela biga, né? Como se fosse uma pequena charrete, digamos assim. Ele vai em pé ali e em pé ele consegue passar por entre os adversários e ir matando os adversários, né? Nem todos têm o privilégio de ir com carro de guerra, né? Que é essa biga que é levada por um cavalo. Muitos têm que ir a pé, guerrear a pé, né? Então o rei foi ferido de morte e não tem espaço numa biga para você deitar uma pessoa. Então estava ele e provavelmente mais um que se chama o escudeiro dele, né? Então, quando ele morreu, mantiveram ele de pé ali na biga até a guerra terminar, essa batalha terminar e poderem voltar. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que o rei Acabe construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Acasias sucedeu ao seu trono e reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa,
não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras, e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, os prostitutos e prostitutas cultuais que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, neste tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes a fim de buscar ouro em Ofir, porém jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar essa ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu antecessor e seu filho, Jeorão, assumiu o reino em seu lugar. Acasias torna-se rei de Israel. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E ele governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos do seu pai, como nos caminhos pagãos da sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou seu culto a Baal e serviu a Baal, provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Terminamos aqui o primeiro livro dos reis de Israel e de Judá. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Amanhã nós começamos livro novo, que coisa boa! Amanhã vamos começar o 2º livro dos reis. No Novo Testamento nós estamos em Atos 13, a partir do 16. Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas, e vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, me ouçam. O Deus deste povo, de Israel, escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou exatamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu?
não sou eu o Messias? Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus, contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi declarado desta forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto, em outro salmo, está explicado, está explícito: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade, que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Até aqui, amados irmãos, então Paulo começou a discursar. Agora ele já é chamado de Paulo e não mais de Saulo. Ele está na viagem missionária com Barnabé. Amanhã nós continuaremos. Amanhã nós vamos para o livro novo lá no Velho Testamento e vamos também acompanhar a viagem missionária de Paulo e Barnabé agora. Fiquem todos bem, que o Senhor esteja com vocês, que vocês também sejam a alegria do coração do Senhor, assim como o Senhor é a alegria de vocês. Amanhã nós retornamos, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer.